Queridos amigos, que a paz do Senhor esteja conosco. Vamos refletir mais uma vez e o tema de hoje é a alma após a morte. Tema sugerido pela Diretoria de Divulgação Doutrinária da nossa Casa Cristo Redentor. Iniciaremos a nossa reflexão com a questão 149 do Livro dos Espíritos. O que acontece com a alma após a morte do corpo físico? Kardec pergunta aos espíritos, e os espíritos respondem assim: volta a ser espírito, a viver no mundo espiritual, donde veio momentaneamente. Diz mais, que a individualidade do ser é conservada, pois somos seres únicos na criação divina. Nada levamos do mundo material, a não ser as boas lembranças ou as amargas, conforme a vida que tivemos. Eles nos orientam a procurar construir uma vida reta e feliz, vivenciando o Evangelho de Jesus, que é um roteiro de luz que nos conduz à verdadeira felicidade. Nos ensina que a vida física é passageira e a espiritual é eterna. O corpo material é perecível, mas o corpo espiritual é imortal. Com relação à separação da alma e do corpo, os espíritos nos esclarecem que não é dolorida, que a dor vem das questões morais, que causa a aflição e o desespero, o arrependimento do que fez e a surpresa de estar vivo. Isso quando esquecemos de viver como cristãos segundo o Evangelho de Jesus. Quando se tem uma morte, um desencarne natural pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida física sem perceber. É como uma lâmpada que se apaga. A separação da alma se dá pelos rompimentos dos laços que uniam o espírito ao corpo material, e lentamente eles vão se desatando com o auxílio dos trabalhadores espirituais responsáveis por essa tarefa. Os espíritos nos explicam que quanto mais espiritualizado o ser, mais rápido se torna esse processo de desligamento. Entretanto, aquele sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o despreendimento é mais demorado. Pode levar vários dias, semanas, meses e até anos, o que torna um sofrimento para o espírito. Quanto mais valor se dá à matéria, tanto mais penosa a separação dela. Viver pensando que essa é a verdadeira vida é um erro. Ao passo que, quando intelectualizamos o espírito, elevando moralmente os pensamentos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, esse processo de despreendimento, ele já vai decorrendo durante mesmo a vida física, de modo que, ao chegar no final da existência, não teremos dificuldades. É como aquele ditado: viver no mundo sem ser do mundo. Todos esses esclarecimentos são acessíveis a todos nós, estão no Livro dos Espíritos, né? E ao estudarmos, ao lermos, vamos nos preparar melhor para esse momento do desenlace e desse momento tão importante e significativo na vida de todo espírito, que é o deixar o corpo físico e continuar a vida espiritual. Mas a literatura espírita ela é vasta e cheia de esclarecimentos sobre o tema. No Evangelho segundo o Espiritismo,
tem o consolo para quem fica, né? E o fortalecimento para aquele que está desencarnando. No capítulo 5, perdas de pessoas amadas, né, mortes prematuras, entre outras tantas mensagens que tem no Evangelho, os Espíritos vêm nos mostrar que não precisamos entrar em desespero, nem blasfemar contra Deus, porque um ente querido, né, porque alguém que nós amamos, né, um parente, está desencarnando, está voltando à pátria. Então, o Evangelho é um consolo. E no final dessa mensagem, ele fala assim, eu vou ler para não perder a emoção da mensagem. Em vez de nos queixarmos, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar desse vale de miséria um dos seus filhos. Não será egoístico desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guarda os transportam de alegria. Mas também as vossas dores os afligem, porque denotam a falta de fé e exprime a revolta contra Deus, contra a vontade de Deus. Essa mensagem diz muito do que nós realizamos nesse momento, a revolta, a dor, sem compreender que aqui é uma escola, é um hospital e que nós teremos que sair daqui cedo ou tarde, voltar para a verdadeira pátria, né, aonde é a nossa verdadeira morada. E os espíritos muito sabiamente vêm nos lembrar para que a gente não viva apenas a vida material, gozando de tudo que aqui tem, sem lembrarmos de que retornaremos e devemos retornar melhores. Mas eu achei muito interessante também, muito oportuno e rico de detalhes, o livro Na Hora do Adeus, do nosso irmão Luiz Sérgio. Ele traz profundas reflexões acerca do momento do desenlace. Ele acompanhou vários velórios, observando os comportamentos dos encarnados e dos espíritos recém-desencarnados, ali ainda deitado, né, no caixão, sobre uma mesa, durante o velório, e as situações que se desenrolava a cada um que ele pôde visitar, pôde assistir e pôde auxiliar também. E aí ele vem nos dizendo desses comportamentos errôneos que muitas vezes nós temos nos cemitérios. E ele fala assim: o espírito ainda ali ligado ao corpo, em sofrimento, no processo de desligamento, se torna esse processo mais difícil quando tem uma vida totalmente materialista, esquecendo-se de Deus, achando que o nada é responsável por tudo que existe no universo. Faz-se necessário a ajuda dos encarnados. Aqui também vale ressaltar que raríssimos são os casos dos espíritos que não necessitam de ajuda, que têm uma vida sadia, voltada para o seu amadurecimento espiritual e que na hora do desenlace não há dificuldade, mas que a grande maioria de nós, nesse momento, precisamos muito da ajuda dos espíritos e da ajuda dos encarnados também, através da oração, dos cânticos, da leitura, do silêncio, que naquele momento o espírito está se debatendo
Ele está tentando se livrar do corpo físico ou está querendo unir-se novamente ao corpo físico. Então, é uma conturbação muito grande. E o Sérgio vem lembrar que os velórios atualmente se tornaram um ponto de encontro dos familiares e de amigos que há muito não se viam. As conversas, os negócios, as anedotas, as piadas, os comentários sobre a vida dos desencarnados são como flechadas que conturba e piora a situação daquele que ali está se tentando se desvencilhar da matéria. E tem mais, o espírito, ele está vendo, está sentindo, está ouvindo tudo o que fala ali dentro da capela e até fora. Então, para ele, é uma dificuldade muito grande. Ele entra em desequilíbrio, dificulta o processo de desligamento e dificulta o trabalho dos ceareiros do bem. Quando o espírito é enterrado junto com o corpo, aí sim que se torna um grande desajuste e desespero, porque ele está ali como se ainda estivesse na matéria, sentindo todas as sensações e sofre muito. E por isso a necessidade de estarmos vigilantes e em oração, para que nesse instante possamos ser úteis. Nós espíritas que já temos um pouco do conhecimento, podemos auxiliar os ceareiros a tirar o espírito de perto do corpo, para que ele não venha sofrer tanto. Por isso pedem a oração, para que o ser fique calmo e possa sair, sem grandes sofrimentos. Os espíritos espíritas também ficam confusos, apesar de estarem militando na doutrina espírita. Eles se sentem confusos e pioram muito mais, como qualquer outro, quando a família, os amigos falam dele. Falam mal, falam de seus comportamentos, ficam criticando. E ainda também quando mexem seus pertences. É uma das coisas que atrapalha muito. E eles pedem para que a gente tenha paciência de não mexer, porque a energia ligada aos pertences pessoais do ser está envolvida naquele ente que está partindo. Então, que dê esse tempo para que o espírito se fortaleça e possa não estar mais tão ligado às coisas materiais e não se importar. Mas nesse momento em que ele está ali, desatando os laços que ligam o corpo ao espírito, ele precisa de toda ajuda, precisa de toda a nossa piedade, da nossa compreensão, do nosso amor, do nosso respeito, para que ele possa ter um desenlace sereno, E o esforço, que ele faz nesse momento, vai ser compensado quando ele se libertar e for levado junto aos ceareiros do bem para o refazimento, para ser tratado. Então, outra coisa que pesa muito nesse momento é a condução que nós damos na nossa caminhada terrena. O que nós estamos fazendo com todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Então, a diferença está no auto-iluminar-se. Nós estamos fazendo com que essa doutrina seja uma luz em nossas vidas, ou nós só estamos trabalhando, lendo, estudando, sem estar trazendo para nós, fazendo com que a nossa vida seja uma vida verdadeira, pautada nos ensinamentos de Jesus e não vivendo de fantasia, de ilusões, porque nesse momento aqui tudo isso virá à tona. Por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? E isso não vai adiantar, só vai levar ao desespero. Então esse momento, e eu até indico esse livro
de Luiz Sérgio, para que a gente possa se preparar, possa ler, possa ver vários exemplos de irmãos nossos que passaram por esses momentos, uns felizes e outros menos felizes, para que no nosso momento do desenlace nós tenhamos a fé, o amadurecimento e possamos cooperar com os irmãos, mantendo o equilíbrio, mantendo a calma, seja como for, mas que lembremos de Deus, de tudo que Jesus veio nos ensinar, da humildade, da paciência, para que nesse instante sejamos cooperadores com aqueles que estão nos auxiliando. Nesse livro que eu me referi, de Luiz Sérgio, ele tem umas mensagens que eu até tirei aqui para a nossa reflexão, e qualquer semelhança com a nossa casa vai ser mera coincidência, mas eu achei muito semelhante à história de Solano, que é um trabalhador espírita e que fundou uma casa espírita, e que no momento do desencarne dele no cemitério, o comportamento foi muito diferente do que a gente tem visto ultimamente aí pelos funerais que nós temos acompanhado. Eu vou ler uma parte só para a gente ter a ideia de como ocorreu esse desencarne de um ser que foi trabalhador e se esforçou muito. Solano desencarnara e seus 2 filhos oravam em silêncio junto ao corpo. Em um aparelho de som, a música clássica era um convite à meditação, e quando alguém conversava dentro da capela, um dos filhos pedia silêncio. Era a hora da despedida. Muitos choravam baixinho quando a valsa do adeus foi tocada. Não ouvimos comentários sobre a forma do desencarne de Solano. Somente também agora ouvimos sobre ele. Já estávamos curiosos. Oramos junto com a família. O Evangelho segundo o Espiritismo era lido desde o primeiro capítulo e comentado pelos espíritas presentes. Quando paravam, o volume da música era aumentado para conter o possível bate-papo. Depois, cada pessoa fazia uma prece de acordo com seus sentimentos. Busquei Solano e fiquei contente. Já despreendido do corpo físico, ele palestrava com os espíritos amigos. Não podia estar melhor. Solano foi um tarefeiro de Jesus, na casa espírita que ele fundou. O alicerce foi colocado com o cimento da renúncia e as paredes com o suor de cada fundador da casa. Fez do seu lar uma oficina de Jesus. Sempre cuidou da terra que lhe fora ofertada para arar. Jamais se aposentou. Foi ao contrário. Cada vez mais o trabalho lhe roubava as horas de lazer. Fez da doutrina espírita seu ideal de vida. Todos os familiares tornaram-se espíritas também, pelo seu exemplo. Era digno, jamais se julgou dono da verdade, ou condenou alguém por não agir como ele. O dinheiro, às vezes pouco, multiplicava-se em prol dos pobres e da casa espírita. Foi recebido pelos espíritos amigos que vieram receber. Ali observamos a luminosidade radiante presente em seu corpo de carne também. Além do seu espírito também está iluminado. E me foi informado que Solano limpou tanto a sua casa física que ela se tornou uma casa iluminada. Ele jamais descuidou da alma e do seu corpo. Quando os homens se conscientizarem de que o corpo físico é uma casa, que também precisa de cuidados, não colocarão excesso nele. A casa-corpo, que por alguns anos abrigou Solano,
não era hoje uma casa corroída e maltratada. Não. Era uma casa que agora estava vazia, mas que o seu dono soube perfumar com o amor e o trabalho. O corpo jazia frio e inerte. Os filhos e amigos o velavam, mas o espírito, junto aos outros amigos espirituais, esperavam a hora do sepultamento, para depois buscar nos planos mais altos um lugar para iniciar novos trabalhos, porque um espírito com Jesus é o amor em ação. Lembrei muito da nossa casa quando eu li essa mensagem do nosso querido jovem, da sua história, da sua caminhada, e fica aqui o nosso agradecimento a ele por ter nos dado a oportunidade desta casa. E fica a reflexão para todos nós de como devemos nos comportar quando estamos, sendo útil num velório, para que aquele ser que ali está possa ter um pouco de paz, que possamos ser intuídos pelos benfeitores amigos, a prece, as boas vibrações, e sendo sempre útil na seara do Cristo. Que essas reflexões possam cooperar com as reflexões de vocês também, que possamos nos transformar em seres melhores. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. Muita paz para todos.